é a primeira vez que eu estou transmitindo ao vivo no YouTube, então por isso que tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos, tá? Então, vamos começar nosso momento aqui hoje, tá? Então, pessoal, como algumas pessoas não sabem, né, mas meu nome é Isabela França, eu sou psicóloga clínica já há 12 anos, eu trabalho na área clínica e hoje, nessa noite, eu vim trazer um assunto que eu acho que deve estar inquietando todos vocês que estão aqui, psicólogos reunidos, né? E que eu acho que é um assunto extremamente relevante, né? Porque a gente está vivendo um processo agora, né? E que nós não podemos não olhar, né? Que é essa mudança abrupta dos nossos atendimentos psicológicos online para o universo, o universo do presencial para o universo online, né? Então, essa é uma mudança muito grande que nós estamos sofrendo, né? Então, gente, só para dar uma observação, né? Quando vocês quiserem, eu vou, no final da apresentação, eu vou olhar todas as perguntas e vou tentar respondê-las o máximo que eu puder aqui, tá bom? No tempo que nós temos, tá? Então, vamos lá, gente. Então, voltando àquele ponto que eu estava falando, este momento que nós estamos vivendo, né, com certeza, ele vai acelerar tudo vai ser acelerado. E nessa aceleração que a gente está sofrendo, a tecnologia que costumava normalmente a cada 5 anos se renovar, ela vai se renovar com certeza num prazo muito menor, porque todos nós estamos sendo forçados a nos adaptar com a tecnologia, né? E isso é uma realidade para todos nós. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos nos atualizar, porque nesse momento nós vamos ser muito mais demandados por causa dessa aceleração. E uma coisa que eu gostaria muito de falar hoje é que eu gostaria, né, que vocês entendessem que nós temos duas opções: ou nós podemos fazer parte do problema que nós estamos vivendo hoje, ou nós podemos fazer parte da solução dos problemas que nós estamos enfrentando hoje. E eu quero dizer para vocês, psicólogos, vocês têm toda a condição de fazer parte da solução dos problemas em todos os níveis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos profissionais que podem nos capacitar, competentes para que possam fazer o melhor trabalho com vocês, para que vocês possam atender com qualidade, ética e segurança. Nós temos uma resolução que é a 11 de 2018, que nos ajuda a entendermos o nosso trabalho de uma forma regulamentada, de uma forma regularizada. E isso é com certeza um diferencial da nossa profissão, que nós estamos na frente, né? E também nós também conseguimos manter os nossos atendimentos. Vocês já pensaram nisso? Que quantas pessoas não podem manter os atendimentos delas, né? E vocês, todos nós, me incluo nessa, estamos podendo continuar atendendo online e no conforto das nossas casas, em segurança e também gerando segurança para os nossos pacientes que não devem sair de casa nesse momento, né? Então, isso é algo realmente maravilhoso e que está nas nossas mãos. E ainda tem um outro aspecto, que eu não falei agora, mas é mais um aspecto super legal, que é a questão da gente poder atender novos pacientes no mundo em nível mundial. Porque se a gente realmente investir um pouco mais nas nossas redes sociais, nós sim conseguiremos atender online pessoas que a gente nunca atendeu, pessoas que vão nos buscar nas redes sociais, e isso aumenta a nossa possibilidade não só de ganho, mas também de realizar um trabalho online para mais pessoas, democratizando assim a psicologia. Então, vocês já entenderam onde nós estamos, em que momento nós estamos, mas e que vantagens, grandes vantagens nós temos, que são diferenciais muito significativos para a gente?
Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, refletissem sobre a facilidade e sobre tudo que está nas nossas mãos e que depende somente de nós buscarmos as ferramentas, né? E eu sei, não porque eu não tenho bola de cristal, né? Mas eu sei que muitos de vocês estão cometendo os grandes erros porque não sabem de pontos importantes para a gente conseguir realizar uma prática com qualidade, com segurança e com ética. Isso tudo são princípios norteadores não só do nosso trabalho presencial, mas também deve ser do nosso trabalho online. Então, nessa noite, eu vou desvendar esses mistérios para vocês. E esses erros que vocês estão cometendo vão passar a ficar claros. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais tranquilos para que possam implementar aquilo que a gente coloca aqui hoje nos próximos atendimentos de vocês, tá bom? Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho de mim, porque muitas pessoas não me conhecem, né? Eu acredito que algumas aqui não me conheçam. Então, eu gostaria de falar um pouco da minha história e aí eu vou colocar um slide aqui para vocês, tá? E para a gente começar a falar um pouquinho dessa história, tá bom? Compartilhar com vocês aqui, um momentinho. Só confirmar aqui com vocês, vocês estão visualizando o slide, sim, né? Então, vamos lá. Então, gente, eu sou empreendedora há mais de 20 anos. É interessante essa questão, né? Porque eu tenho 35 anos, né? Só que desde os 14 anos eu empreendi na área de... Eu produzia trufas artesanais. Então, por isso, eu acabei buscando, através dessa forma de empreender para ganhar o meu primeiro dinheiro da minha independência financeira, eu comecei a crescer nessa área de produção de trufas artesanais, de bombons artesanais. Foi aí que eu comecei o meu processo aos 14 para 15 anos. Eu comecei a trabalhar e entender como que o mundo funcionava, trabalhar um pouco a psicologia também das pessoas, de entender um pouco as pessoas, de entender como que esse consumidor funcionava. Então eu lembro, na minha simplicidade, que sempre antes do intervalo eu abria a caixa de trufas e as pessoas sentiam aquele cheirinho. E aí, um pouquinho antes do intervalo, elas já estavam ambientadas e com muita vontade de comer aquela trufa. E quando eu saía para o intervalo, em cerca de 10 minutos eu vendia todas as minhas trufas. Então, esse foi um gatilho que eu percebi e comecei a implementar. E aí, minha história no marketing também começou a vir, mas era visceral, né? Eu não tinha dimensão daquilo que eu estava atingindo, mas eu tinha um sucesso muito grande nos meus negócios. E aos poucos, né, eu comecei a trabalhar, né, e aí me formei em psicologia, né, hoje eu tenho 12 anos já de formada como psicóloga clínica, isso é realmente algo que, né, incrível, assim, nem passa tão rápido, né, a gente vê que já está com 12 anos de formada, e nesses 12 anos, 8 anos eu passei realizando então atendimentos clínicos de crianças, adolescentes e adultos. E nos 6 últimos anos aconteceu algo na minha vida que foi um divisor de águas e que eu acredito que vocês estão vivendo a mesma coisa neste momento, que foi uma necessidade que veio até mim, que foi remodelar a minha clínica, porque eu tinha uma necessidade e essa necessidade, que foi a mudança de cidade, eu tinha uma clínica de 5 anos estabilizada na minha cidade, já com os meus pacientes, já com uma certa estabilidade financeira, eu tive que redimensionar o meu negócio e vir para Florianópolis. E quando eu me vi desafiada, eu pensei, tá na hora de começar a mudar essa história. Tá na hora de fazer diferente. E foi aí que eu me lancei no desafio. Então, seis anos eu fiquei 6 anos, eu fiquei 6 anos
Eu fiquei 6 anos atuando na psicologia clínica mediada por tecnologias e 2 anos capacitando psicólogos em atendimento psicológico online, que foi como começou o meu trabalho, né? O meu trabalho começou quando eu me vi com a necessidade, né, de mudar o meu negócio, não só atender online, mas ajudar psicólogos a atenderem online. Foi aí que tudo começou, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora, vou voltar um pouquinho aqui para a gente conversar, voltar a conversar. Só um momentinho. Então, o que aconteceu foi que eu me vi nesse momento, né? Então, hoje estou aqui fazendo o que eu, né, me proponho a fazer todos os dias, que é ajudar mais e mais psicólogos a conseguirem trabalhar com a psicologia online com ética, qualidade e segurança. Esse é o meu principal propósito hoje. Mas também eu tenho um outro propósito, né, que é aumentar, né, alcançar mais e mais pessoas, né, que possam estar em lugares que a gente nem imagina. Então, democratizar a psicologia, entregar uma psicologia com qualidade para essas pessoas. Então, isso foi uma das coisas que também me motivou muito, né? Então, eu trago aqui um pouquinho do meu propósito, que é exatamente esse, né? Que é o seguinte, que é trabalhar para entregar saúde psicológica de qualidade, sem fronteiras, gerando um grande impacto social. Portanto, eu tenho como objetivo ajudar os meus colegas de profissão para que possam usar a psicologia online para ampliar os seus atendimentos e poder cuidar da saúde mental de mais pessoas. Gente, isso é uma realidade, isso não é utópico não, tá? Quanto mais a gente vai atendendo online, mais a gente vai percebendo que a gente tem total condição de fazer um trabalho para mais e mais pessoas. E aí, depois desse tempinho que eu comecei a fazer esse trabalho, eu também tive iniciativas para que eu pudesse semear a psicologia online para mais e mais pessoas. Foi aí que eu criei um grupo do WhatsApp gratuito com conteúdos semanais sobre a psicologia online, um e-book gratuito que se chama Psicologia Online é Possível e um grupo do WhatsApp que é exclusivo para os ex-alunos que já fizeram o meu curso, que eu vou apresentar para vocês hoje no final, para continuar o compartilhamento do conhecimento e trocas de experiências e dúvidas. Esse projeto, ele está em andamento, esse projeto do grupo do WhatsApp, porque eu tenho fechado os grupos nas turmas que fizeram o curso e logo, logo eu vou abrir esse grupo para que a gente possa continuar caminhando juntas. E esse é o meu principal objetivo. Então, agora chegamos aonde nós precisamos chegar, né? Porque eu fiquei aqui falando um pouco de mim, fiquei aqui falando um pouco do que eu acumulei nesses 6 anos, né? E que eu quero passar sem mistérios, de forma didática, o mais acessível possível. Meu objetivo aqui não é esconder informação, é passar o máximo do conhecimento que eu posso para vocês poderem sair daqui mais preparados também para começar a atender online. Então, gente, vamos ao nosso primeiro assunto, ao nosso assunto principal, na verdade, que são os 5 principais erros cometidos no atendimento psicológico online, tá? Então, vamos voltar lá no tópico que eu acho muito importante. Então, um dos principais erros, e o que eu acho que são erros iniciais, assim, o principal erro que é mais inicial, né? É este daqui, gente, ó. É esse erro aqui, ó. Vamos lá. 5 principais erros, então vamos lá. O primeiro erro é não se regularizar. Então, o psicólogo, ele tem um hábito, eu vou voltar lá no slide para a gente conversar, que eu gosto de, mesmo não vendo vocês, que eu não estou visualizando vocês, mas eu gosto de estar olhando para vocês aqui. Então, não se regularizam. O que acontece?
a única forma da gente se regularizar e se tornar autorizado ao atendimento psicológico online é fazendo o cadastro EPSI. E o que aconteceu nos meses de março, abril? Aconteceu o seguinte, o CFP, ele liberou os nossos psicólogos a atendermos online sem o cadastro ser aprovado. Então, as pessoas que estavam fazendo aquele cadastro, elas não tinham que aguardar a aprovação, a resposta do e-mail do CFP falando, ok, você pode começar a atender. Elas podiam já começar. Só que muitos psicólogos, percebendo essa brecha, o que eles fizeram? Simplesmente, eles não fizeram o cadastro. E isso é algo que a gente precisa entender, que se a gente já está fazendo uma prática, a gente pelo menos tem que estar anunciando para o nosso conselho que a gente está fazendo essa prática, senão nós estamos fazendo uma prática irregular. Né? É a mesma coisa da gente atender sem nosso CRP, sem nosso cadastro, porque o nosso cadastro online, ele é o EPSI. Vocês entendem o quão urgente é quem não fez o cadastro, fazer o cadastro, mesmo que vocês não recebam a resposta. Mas, ao longo desse processo, o que a gente foi percebendo? O CFP começou a sentir também que as pessoas não estavam conseguindo fazer o cadastro, porque o cadastro não é algo tão simples para uma pessoa que nunca teve acesso. E aí, o que aconteceu? O CFP criou um cadastro simplificado, que é bem mais simples do que o cadastro que antes as pessoas faziam, para que as pessoas pudessem fazer, para os psicólogos pudessem fazer. Então, gente, tá tudo muito simplificado. E outra coisa, se vocês fizerem o cadastro e não se sentirem, ai, não estou fazendo, não acho que fiz direito, vocês podem depois refazer, depois da aprovação. Vocês podem pedir para editar. Dizem que existe essa possibilidade. Eu não cheguei a fazer dessa forma, eu não acompanhei, porque eu não fiz o cadastro agora. Eu fiz o cadastro já tem muitos anos, né? Desde o final de 2018 que eu atualizei o meu cadastro, tá? Então, é importante vocês saberem disso. Então, não achem que vocês não precisam se regularizar. Não, né, isso é um grande erro que o psicólogo comete. Ele não se regulariza, começa a sua atividade e acha que tá tudo certo, né? Tá tudo bem, porque ninguém vai me ver, né? Ninguém vai me fiscalizar e tá tudo certo. Mas isso é uma questão ética, né, gente? Começa daí, né? Começa daí. Isso também pode ter certeza que quando você começa a fazer práticas irregulares no universo online, você começa a se sentir mal como profissional. E você vai sair de um papel como profissional, você sendo um profissional, para um papel de amador no atendimento online. Ah, eu era um ótimo profissional no presencial, mas depois que eu fui para online, eu não faço cadastro, eu não procuro plataformas ideais, eu atendo de qualquer jeito. Não, não é assim, né, gente? Então, vamos ao segundo erro. Esse erro eu quero que vocês fiquem com ele, porque ele tem presente depois, tá? Mas eu quero falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Esse erro é o erro 2, que fala que tem... Então, assim, o segundo erro dos psicólogos, maior erro dos psicólogos, é que eles não utilizam contrato. Então, vamos lá. Eles não utilizam contrato. E aí acabam ficando irregulares também em relação a isso. O que eu quero dizer com o contrato, né? Um contrato bem feito, gente, vamos voltar lá para a gente conversar um pouquinho sobre o contrato. O contrato bem feito, ele é um contrato que não deixa lugar para algumas situações desagradáveis. Não deixa lugar para que você não feche um contrato, porque o contrato no online não dá para ser verbal. Corre-se muito risco fazendo ele verbal. O contrato online, ele entra em várias orientações que você precisa para que o paciente te ajude no atendimento também. Porque isso é uma coisa muito preciosa que eu venho aprendendo cada vez mais, que se a gente não estiver junto com o nosso paciente,
e ele junto com a gente, o trabalho não fica com qualidade, por mais que a gente queira. Então, exige do paciente uma postura realmente dele ser mais ativo no processo. Ele não é só passivo. Ele tem que te ajudar, né, no uso como ele usa a internet, ele tem que te ajudar se tiver alguma falha tecnológica, ele vai ter que ter uma receptividade para aquilo. Então, tudo isso, gente, tem que ser colocado no contrato. E aí, o que eu quero deixar como bônus para vocês é que eu vou passar 2 cláusulas assim, cláusulas que vocês não conseguem nem imaginar o que é. Porque quem não tem uma prática constante não sabe o que pode acontecer no atendimento psicológico online. Então, essas cláusulas são super importantes, tá bom? E eu quero passar para vocês no final, para quem ficar até o final, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente faz um contrato, reforçando, um bom contrato, a gente está tranquilo ambas as partes, digitalizando esse contrato, fazendo um processo, né, um processo de acordo com o que o online exige, que é tudo digitalizado, tudo arquivado. Você consegue ficar tranquilo e seu paciente também fica tranquilo. A segurança acontece para os 2 lados, né? Então, isso é muito importante. E agora eu gostaria de ir com vocês para o próximo slide, que fala do terceiro erro cometido pelos psicólogos, que são erros bem graves e que, se vocês puderem mudar, vocês vão conseguir atingir com certeza melhor os seus psicólogos, nossos pacientes, os seus psicólogos não, os seus pacientes, né, claro. Vamos lá. Então, vocês acham que não precisam se capacitar. Então, é o seguinte, gente, realmente muitas pessoas me falam, mas não é simples começar a atender? Não é algo simples? Eu acho que é simples, não é só ligar a câmera e começar a atender e eu ter domínio daquilo que eu estou fazendo? É simples. Enfim, eu sei que quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que consegue fazer. Tem uma frase do John Kennedy que eu gostaria de ler para vocês, que é: quanto mais a gente aumenta o nosso conhecimento, mais a gente evidencia a nossa ignorância, mais evidente fica a nossa ignorância. Tem uma outra frase também que fala muito, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Quanto mais, né, sei que nada sei. Então, assim, quanto mais a gente busca, mais a gente se aprofunda, mais a gente descobre que não sabe. E aí, gente, eu não culpo vocês de acharem que sabem fazer e que não precisam se capacitar. Mas eu gostaria que vocês entendessem que eu também estou sempre aprendendo, que mesmo depois de 4 anos de atendimentos, assim, um atrás do outro, eu nunca parei de atender online. Eu não deixei de me capacitar. Eu fui fazer a capacitação que chama-se uma formação de práticas clínicas mediadas por tecnologia. Eu sempre estou lendo assuntos relativos a isto. Eu estou nas minhas turmas aprendendo um monte para poder passar cada vez melhor para vocês, tirando dúvidas o tempo todo das pessoas, para que eu possa também cada vez mais estudar e poder tirar mais dúvidas com maior profundidade, né? Enfim. Então, o objetivo do meu curso também não é só ensinar. Eu aprendo muito no curso, é um aprendizado imenso que eu tenho. E aí, nas minhas aulas de mentoria ao vivo, eu acredito que essas aulas, para mim, particularmente, elas são as mais ricas, assim, impossível. Realmente é muito, muito, muito rica. E eu garanto a vocês, isso eu garanto, que será um dos melhores momentos do curso. Porque a troca de conhecimento e o compartilhamento de informações é uma riqueza sem tamanho e que eu só consigo fazer por estar com essas pessoas, com vocês lá, né? Discutindo, trocando, é uma experiência maravilhosa. Então, vamos lá
para o próximo erro que vocês cometem e que é algo que eu acho um dos mais também difíceis, porque realmente nos exige bastante, tá? Inclusive hoje vocês estão percebendo que foi a primeira vez que eu me prontifiquei a fazer uma transmissão ao vivo no YouTube. E eu estou percebendo aqui que tô tendo algumas dificuldades, eu tive uma dificuldade de iniciar. Isso é natural, a gente não pode se cobrar tanto, né? Que nós estamos aprendendo. Então, esse erro ele tem a ver com justamente o que eu vou trazer aqui, são as falhas tecnológicas, tá? Vamos lá. Então, gente, a gente não se prepara para as falhas tecnológicas, né? Não se prepara para as falhas tecnológicas. A gente acha que não vai acontecer com a gente as falhas tecnológicas, né? Comigo não vai acontecer. Mas acontece o tempo todo, toda hora, de todo jeito, de formas inusitadas, né? E tem um porém. Eu sei e tenho consciência que todos os psicólogos, a maioria, na verdade não todos, a maioria dos psicólogos tem uma resistência com a tecnologia. E não foi formado, não foi colocado no DNA deles, até de experiência vivida dentro da tecnologia. Eu tô falando besteira, não tem nada de DNA, não. Enfim, não tem na experiência vivida deles, né? E nem na formação acadêmica, esse conhecimento, né, da tecnologia, do empreendedorismo, do marketing digital. Isso não é algo que a gente aprende, né? E tudo bem. Só que quando a gente começa a entender um pouquinho mais as falhas tecnológicas, a gente começa a perceber que a gente tem como evitá-las ou tem como minimizar danos. E eu também, quando eu comecei, eu tinha resistências também. Eu não sou uma expert em tecnologia. Eu nunca posso dizer isso. Eu não sou da área da tecnologia, né? Eu sou uma pessoa que estudo, aprendo, assim como vocês aprendem e estudam, tá? E cada vez eu vou aprendendo mais e vou podendo passar da melhor maneira para vocês. Mas, enfim. Então, a gente não tem uma prática em computação, a gente não tem uma prática em tecnologia, e eu acho isso super entendo que todo mundo não tem que saber tudo da tecnologia. Mas quanto mais a gente vai entrando na tecnologia, neste universo que é meio mágico e ao mesmo tempo volta contra a gente, às vezes uma coisa que a gente faz no computador e a gente não sabe nem por onde fez e deu um bug, né, um erro. Enfim, quanto mais a gente vai entrando, mais a gente vai entendendo a linguagem da tecnologia, que ela é construída para que a gente aprenda de forma intuitiva e cada vez mais de forma mais leve, mais natural. Então, a tecnologia, ela não é tão complexa quanto a gente imagina, mas as nossas resistências, as nossas dificuldades nos fazem se sentir muito aterrorizados, isso nos paralisa. E diante dessa paralisação, a gente não dá conta da gente, mas do lado de um atendimento, quando a gente está falando de um atendimento psicológico online, a gente tem que dar conta. Porque o nosso paciente também não tem que saber tudo. E ele pressupõe que se a gente está oferecendo um serviço de atendimento psicológico online, que a gente sabe sobre tecnologia, o mínimo para auxiliá-lo e para levá-lo de uma forma tranquila para esse atendimento e que ele se sinta seguro, que ele se sinta que realmente a gente está fazendo um trabalho com qualidade, que a gente está escolhendo de acordo com o melhor possível que a gente tem a nossa plataforma. A gente está entendendo que não é nada 100% seguro na internet, mas que a gente vai oferecer o melhor possível para esse paciente. Isso é muito importante, tá? Então, nesse caminho, a gente vai conquistando, não é da noite para o dia, como eu falei, mas aos pouquinhos a gente chega lá e a gente vai conseguir, sim, fazer um bom trabalho. Acreditem, no curso a gente aprende várias coisas e ao longo desse caminho que vocês já vão trilhando
e coisas que eu passo, e links que vocês têm que acessar, e plataformas que vocês têm que usar, tudo isso vai fazendo vocês ficarem familiarizados com o universo online, tá bom? Então, vamos lá. Este é um erro que eu acho um dos maiores, no sentido de que, quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar. Falar, não sei, como é que faz? Me ajuda. E se esforçar para aprender. E estar aberto e disponível para isso. Porque a tecnologia, gente, é um caminho sem volta. Ficar brigando com isso é brigar com a própria sombra. Ela não vai desaparecer, não. Tá bom? E é muito importante que vocês saibam disso e se capacitem. Vamos lá para o próximo slide, que é esse daqui. Esse daqui é interessante, porque ele contradiz um pouquinho os outros, mas eu gostaria de falar para vocês que essa coisa do se sentir seguro demais, né? Então, quando a gente se sente seguro demais, é um pouco arriscado, sabe? Eu vou falar por quê para vocês. Então, quando a gente se sente seguro demais, a gente acaba ficando sem a compreender melhor onde nós estamos entrando. Eu sei, gente, que vocês tecnicamente, na abordagem de cada um, se profissionalizaram, fizeram especialização, fizeram tudo que podiam para serem bons profissionais. E eu sei que vocês são diferenciados por estarem aqui buscando ajuda. Só que, tecnicamente, isso não nos dá, por mais melhor psicólogo, com mais experiência que você tenha, você não vai saber coisas que a internet, que o mundo da internet tem. Por exemplo, vocês sabem que a internet tem leis que regem ela e que a gente precisa saber? Então, vocês sabem que o domínio desse ambiente que vocês se encontram, que é a internet, ele precisa realmente ser dominado a alguns pontos bem importantes, não só de leis, mas o que é segurança de dados. A gente não pode só achar que nós estamos seguros da forma teórica e técnica que a gente está amparado. A gente tem que praticar e a gente tem que saber onde a gente está. A nossa clínica, ela é virtual. A nossa clínica, quando a gente escolhe uma plataforma, ela é uma clínica virtual, né? E ela, com tudo que ela engloba, a gente precisa pensar nos vários instrumentos que a gente precisa trabalhar ali dentro para fazer o melhor atendimento. Quando a gente vai para a nossa clínica presencial, a gente pensa no melhor sofá, na iluminação ideal, no conforto, na aconchegância, em todos os pontos, no som, na acústica, e no ambiente online a gente vai fazer uma barbárie, de qualquer jeito, né? Então, estar seguro demais no que a gente faz, a gente não pode achar que a gente não precisa se preocupar com as outras coisas, porque eu sou muito bom, eu sou muito seguro no que eu faço, então tá garantido. Não é bem assim. Na internet não é bem assim, tá? É muito mais grave problemas de vazamentos de informações, é muito mais fácil isso acontecer se você não tiver amparado com protocolos de segurança, com chaves de segurança, criptografia. São coisas que a gente vai entendendo melhor quando a gente vai entendendo o universo, né? E aí a gente começa a ficar pensando assim, será que realmente, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero que vocês pensem nisso. Vocês estão seguros? Continuam seguros? Estão seguros para atender online? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês. E agora chegou o momento que eu sei que vocês estavam aguardando, né? Lembra que eu falei do contrato para vocês? Então, vou falar aqui, né? Nós estamos praticamente encerrando a nossa explanação, né? E eu gostaria de deixar aqui 2 pontos, assim, imprescindíveis para colocar no contrato. E vocês vão ficar bem, assim, um deles eu acho que vocês vão ficar até mais assustados, tá?
eu acho tão essencial que eu não consigo deixar de falar para vocês. O primeiro é o uso dos fones, né? Fones de ouvido. Aqui, gente, fones de ouvido. Para que servem os fones? Ai, mas o fone incomoda, ele é chato. Ai, é incômodo. Mas você pode buscar alguns que se adaptem melhor, né? E ele é ele é para a nossa segurança e para a segurança do nosso paciente, porque quando eles falam através do fone, a gente recebe a informação e o nosso ambiente não escuta, e o contrário também é verdadeiro. Claro que tem um outro aspecto do que ele fala, e que aí tem outros jeitos de você dificultar que a pessoa escute. Mas diante de uma situação assim, o que dá para a gente fazer é se adaptar com os fones e ficar mais seguro. Isso tem que estar no contrato, tá? Porque aí você não corre o risco de ter que chamar a atenção do seu paciente no primeiro dia de atendimento, né? Você manda o contrato antes, está tudo ali escrito, ele se prepara para fazer o atendimento. É outro atendimento, sem sombra de dúvidas, tá? E o outro ponto, que esse é muito bom, está adequadamente vestido. Olha que coisa! Pois é, acho que vocês devem estar gargalhando aí do outro lado, mas é verdade, tem pessoas que, por estarem em casa, se sentem extremamente à vontade. E vem pra cá, principalmente homens, agora nem tanto que tá mais friozinho, tiram a blusa, a camisa, começa a comer, fazer do ambiente, um ambiente que não é adequado para o atendimento online. E a gente precisa ter categoria para atender online e assim o outro também. Isso tem que estar no contrato, porque se você pode correr o risco de um primeiro atendimento você se deparar com isso. E é muito constrangedor, eu posso garantir a vocês. Não queiram passar por isso, tá? E para a gente fechar o workshop, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês, gostaria de entrar um pouquinho para vocês sobre o curso, né? E a gente falar um pouquinho também sobre o que ele oferece, que são coisas bem importantes, que aqui eu coloquei algumas, mas eu quero reforçar, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho do curso para vocês, que eu tenho o maior prazer de divulgar, porque é um curso que realmente eu acredito que ajuda muitos psicólogos. Então, é um presente que eu acho que eu consigo passar para vocês, porque foram 6 anos, né, me dedicando a entender melhor esse universo, e agora eu consigo falar de uma forma segura, tranquila, sem medo, sem tabu, porque eu passei por muitos tabus também quando eu comecei, né? Era um tabu a psicologia, a tecnologia, né? Há 6 anos atrás, muito poucos psicólogos atendiam online, né? Poucos no Brasil, né? Então, realmente é algo muito novo para todos nós e que eu passei por várias dificuldades. Então, eu tenho maior alegria de colocar para vocês aqui sobre o curso, tá, gente? Vou passar para vocês as informações. Então, as informações do curso são essas, ó. O curso do atendimento psicológico online, hoje eu fiz, diante do momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito complicado e que eu sei da condição de todos nós, que não tá fácil, né? Para ninguém. E o que eu pensei? No melhor valor que eu conseguisse fazer para vocês, que vocês conseguissem fazer o curso. Eu estou fazendo um preço que dá para fazer, né? Não é, e isso é algo que eu sei que é um fator, né, de objeção quando a pessoa vê o preço e fala, eu gostaria muito, mas eu não tenho condições de fazer. Então, eu fiz de tudo, exprimida aqui, exprimida ali, pensei numa versão onde teriam aulas mais gravadas, para que eu pudesse diminuir um pouco esse valor, mas não perdendo a essência do curso, que são, para mim, as mentorias ao vivo, que eu vou falar ali dos bônus. E a condição especial é, o curso de 497, ele passa para 197. De 497, ele foi para 197. 3 vezes de 66 sem juros. Isso é um preço para todo mundo poder fazer. É isso que eu pensei. E como bônus,
O bônus 1 são 2 mentorias ao vivo e acesso às aulas que as outras turmas fizeram, né? E eu gravei e disponibilizo para vocês. Isso é de uma riqueza, gente, que não tem tamanho, tá? Porque vocês vão ter acesso a várias aulas gravadas, não só da teoria, mas da prática e do convívio, do compartilhamento de informações que eu acredito que poucos lugares vocês vão ter. Essas perguntas, essas reflexões, é maravilhoso. E, obviamente, vocês vão ter 2 momentos comigo para fazer todas essas trocas maravilhosas. O bônus 2 é um grupo do WhatsApp. Ele é exclusivo, esse grupo. E aí, só para as pessoas que estão fazendo o curso, tá? Então, o grupo do WhatsApp exclusivo, ele é aberto, a gente tira dúvida, troca experiência, faz amizade, conversa um pouco de cada uma. É maravilhoso, é uma experiência riquíssima também. E o bônus 3, a gente vai ter materiais essenciais para o atendimento, inclusive contratos, artigos, checklists completos para a prática do atendimento psicológico online, que é tão importante, né, gente? E aí, eu gostaria de deixar aqui, logo depois, e se vocês tiverem dúvida em relação ao curso, vocês podem entrar e conversar comigo no privado, que eu estou à disposição para vocês. Eu vou passar o link do curso para vocês também no grupo, tá? E quem quiser saber mais informações, eu vou colocar também no... Eu não sei se nessa nova transmissão que eu criei, eu tenho essas informações do link, mas eu vou passar para vocês no grupo. Para quem não tiver no grupo, pode me mandar aqui o contato que eu também passo, tá? Me mandem o telefone que eu entro em contato também para passar essas informações, quem não tiver no grupo, né, no grupo do workshop de hoje. E aí eu deixo essa frase para vocês, gente, que é: no mundo conectado, a psicologia mediada por tecnologias é uma poderosa ponte para democratizar, humanizar e abraçar as mudanças que o agora nos impõe. Então, essa frase foi uma frase minha, Isabela França, né? Ela veio para trazer muito essa reflexão para vocês, gente. A psicologia mediada por tecnologias é uma realidade que ela democratiza porque ela atinge lugares inimagináveis, que vocês imaginam pessoas que moram em lugares que não têm psicólogos, já pararam para pensar nisso. Ela humaniza, sim, ela não afasta, ela aproxima muitas pessoas que poderiam não estar aqui neste momento, e ela abraça as mudanças, porque ela tem musculatura para abraçar as mudanças que nós estamos vivendo neste momento. E para finalizar, tem aqui o meu contato, tem aqui o meu contato de WhatsApp e também ao meu e-mail, tá? Se vocês precisarem de mais informações. Eu vou voltar aqui, depois eu deixo um pouquinho para vocês, mas agora eu quero me ater às perguntas, tá? Vou lá para saber um pouquinho das perguntas, tá? Então, vamos lá, gente. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu adoro trocar. Essa parte aqui eu acho a mais interessante também. Vamos lá. Então, tem gente aqui, muitas boas noites, falando que o som estava um pouco baixo. Ok. Então, a Carol fala aqui, né, que a Carol Reis é uma colega queridíssima minha. Ela fala que foi tu que me incentivou a atender online, né, Isa? Há 5 anos eu trabalho nessa área e aprendi muita coisa contigo, com as nossas trocas, com o teu curso, com as nossas parcerias. É isso mesmo, Carol. Estamos juntas desde sempre, né? E vamos continuar. A Carol vai ser convidada especial minha de um projeto que a gente está pensando para a próxima etapa. Então, vamos lá. Aí aqui tá uma pessoa, aí tá falando, quanto mais a gente atende, mais a gente vai ficando. A Carol também fala isso, né? Quanto mais a gente trabalha com atendimento online, mais a vontade a gente tem de ir além. Aí a Gabi fala que tá demorando muito para fazer os nossos cadastros, provavelmente pelo aumento da emenda. Isso mesmo, Gabi, o que tá acontecendo? Realmente o CRP não dá conta do volume de coisas
que tá tendo. Eles fizeram, só durante essa pandemia, 39 mil novos cadastros. Então, é inviável mesmo eles darem conta de tudo, né? Então, é o que eles estão dando conta, eles estão fazendo. Então, aguarde, mas não perca as esperanças. Vai chegar o seu tão esperado aí, tá? Cadastro EPSI. E a Carol falou também do recadastramento, que foi rápido, né? E aí, ó, a Fran já falou que o cadastro foi rápido, dela foi rápido, que bom, né? E aí, tem algumas perguntas aqui. A principal plataforma de atendimento online exige o cadastro do CFP, mas quando nós não temos aprovação do cadastro, que plataforma usar? Então, Gabi, qual plataforma, a principal plataforma de atendimento online exige o cadastro do CFP? Eu não sei qual a plataforma que você está falando, porque eu desconheço essa informação Mas eu sei que normalmente as pessoas têm o cadastro, né? Se você puder me falar o nome da plataforma, a gente dá uma olhada aqui juntas, tá? E a Patrícia fala aqui um pouco sobre que ela fez o curso. A Patrícia é uma pessoa que contribuiu um monte para o curso, ela é uma pessoa muito querida, Patrícia, e ela falou que realmente os pontos essenciais e principais foram muito sanados no curso. E é isso, gente. Então, assim, nesse momento agora, se vocês tiverem algumas mensagens, tá? Mais mensagens aqui, podem mandar. Se tiverem alguma dúvida podem deixar aqui, né? Porque eu estou à disposição para tirar essas dúvidas, tá? Estou aguardando vocês. Se vocês quiserem, já manda aqui para mim, eu respondo aqui ao vivo neste momento, tá bom? E eu agradeço muito, muito, muito esse momento que a gente está tendo juntos aqui. Eu sei que eu não estou vendo a carinha de vocês, me dá um pouco de ansiedade, porque eu queria ver, eu sinto vontade de ver cada uma de vocês. Mas eu acho que eu consigo atingir mais pessoas dessa forma, então também me sinto feliz por estar fazendo isso hoje, nesse dia. E agradeço muito, muito vocês por terem tirado um tempinho para olhar para isso, que é algo que precisa ser olhado mesmo, né, gente? Não dá para negligenciar. É o momento. E quem não correr atrás e não se regularizar, fazer um bom trabalho, vai ficar precário. E uma das coisas que a gente precisa olhar é o seguinte: se ficarem muito precários, né, os atendimentos, quando vocês retornarem para o atendimento presencial, isso vai ser sentido. Então, pensa nisso também, tá? Fazer o melhor trabalho possível. Isso que eu espero que vocês façam, tá? O melhor trabalho possível. E tô aqui para o que der e vier, para o que eu puder ajudar, tá bom? E aí, a Gabi fala aqui, ó. Ah, tá. A Flora fala do atendimento infantil, sobre o que você poderia falar. Então, Flora, eu falei um pouco do atendimento infantil no curso, mas realmente, num primeiro momento, a gente estava podendo ter algumas possibilidades de ainda retornar, né? E agora tá parece que cada dia pior nesse sentido, né? As crianças não voltaram para a escola, os pais não dão conta de trazer os filhos, né, para o atendimento presencial e o risco também dessas crianças, né? Então, o que eu sugiro, né? O atendimento online infantil, ele exige muita criatividade, tá? Uma criatividade muito grande, um trabalho conjunto com os pais, exige mais da gente, mas realmente é um trabalho que precisa ser continuado, né? Não dá para parar. Então, assim, o que a gente sugere? Que os pais, eles peguem de preferência a criança e coloquem no quarto delas, num ambiente que elas se sintam mais seguras. Se a criança for muito pequenininha, que ela deixe a porta entreaberta para caso ela precise chamar o pai. Se ela for maiorzinha, pode fechar a porta, né? E deixar disponibilizado antes, com o pai auxiliando, alguns brinquedos, né? Para que ela possa fazer
um trabalho juntamente com você e deixar os fones de ouvido com ela, todo esse preparo que a gente faz com o adulto também. E aí, usar da sua criatividade, acessar o lúdico através desses brinquedos, que é uma forma de conseguir minimamente fazer um trabalho e também você pode também fazer um atendimento de orientação para os pais, fazer uma sessão familiar. Então, vocês têm que usar muita criatividade mesmo para o atendimento online, tá? Infantil. Mas é possível, é liberado, mas eu nunca atendi criança, então não tenho tanta experiência em crianças, mas a gente tem estudado algumas possibilidades e são essas as dicas que eu posso te dar, tá? E aí a Cláudia fala aqui que levou um tempo para atender online, mas se sente muito insegura. Pois é, Cláudia, é super normal isso, sabe? A insegurança. Mas o que realmente o curso, para mim, que eu acho que é uma das coisas que realmente fazem as pessoas buscarem o curso, é justamente a insegurança. E quando elas fazem o curso, elas se tornam muito mais seguras. Isso é maravilhoso, sabe? Eu sinto realmente isso. Eu posso garantir que você vai se sentir mais segura fazendo o curso, tá? Isso aí eu posso garantir. E aí, a Gabi fala que o Zoom é melhor do que o WhatsApp. Eu também concordo dessa plataforma. A plataforma Zoom, ela tem mais chaves de segurança, é uma plataforma muito usada, tem um layout mais interessante para a gente fazer o atendimento. Fora isso, o WhatsApp tem um problema de, se você faz uma ligação, ele cancela, né, o atendimento, ele coloca em espera, isso gera muito incômodo, né? Então, assim, são coisas, gente, que no curso eu explico, assim, cada detalhe, mas hoje eu não vou ter tempo de falar aqui, mas são super importantes, Gabi. E que o WhatsApp realmente é bem pior nesse sentido, tá? E aí, a Joyce agradece, a Fran também. Agradeço também, Fran, agradeço também, Joyce, Flora, querida, participou do curso, né? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou aqui. E se não, nós encerramos agora, né? Encerramos o nosso momento hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, né? E tô aqui para os próximos encontros. A gente vai continuar fazendo alguns momentos juntos aqui, para que a gente possa ir construindo e semeando a psicologia online, cada vez de uma forma mais profunda, que consiga atingir mais e mais pessoas. E eu sozinha não consigo atingir todo mundo, então eu espero que a gente consiga construir redes e aumentar as pontes, né? Que conectam a gente ao outro em qualquer lugar que ele esteja. Então, boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem, até mais. Tchau, tchau.